Sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula de exercícios, onde nós iremos resolver alguns exercícios que foram deixados para vocês, para que a gente faça agora aquela conferência. A primeira questão está na lista sobre extremos locais. Tá? Então, mostre que essa função tem um número infinito de pontos críticos. Não suficiente, mostre também que o hessiano em cada um desses pontos críticos é igual a zero. E a seguir, mostre que f tem um mínimo local, e nesse caso também absoluto em cada um desses pontos críticos. Então vamos lá, a primeira coisa a fazer é calcular esses pontos críticos. E o que são esses tais pontos? São os pontos onde as derivadas parciais são iguais a zero, ou onde essas derivadas não existem. Então o primeiro passo aqui é encontrar as derivadas parciais. Derivada dessa função em relação à variável x será igual a 2x menos 4y. E a derivada dessa função com relação à variável y é dada então por 8y menos 4x. Essas derivadas existem em todos os pontos. Então, os únicos pontos críticos serão aqueles onde a derivada é igual a zero. Para isso, o que temos que perceber aqui é que serão pontos críticos aqueles que satisfizerem simultaneamente as duas condições. Se eu simplificar a primeira condição, dividindo todo mundo por 2, eu fico com x menos 2y igual a zero. Se eu dividir essa daqui por menos 4, eu vou obter menos 2y mais x igual a zero. Eu dividi por menos 4 exatamente porque eu já estava suspeitando que havia uma equivalência entre essas duas equações. O que importa aqui é que essas duas equações são, na verdade, uma só. Ou seja, para que um ponto xy seja crítico, é necessário que x menos 2y seja igual a zero. Qualquer ponto que satisfizer essa condição será um ponto crítico dessa função. Dessa forma, nós temos uma infinidade de pontos, porque basta que o ponto xy satisfaça essa condição para que ela seja um ponto crítico. Então, a primeira tarefa, que é mostrar que existem infinitos pontos críticos, já foi cumprida. Temos aqui uma infinidade deles. Citei aqui alguns exemplos. Vamos então para o próximo tópico, que é mostrar que esses pontos críticos têm um hessiano igual a zero em cada um deles. Mas quem é a matriz hessiana? A matriz hessiana é aquela formada a partir das derivadas segundas da função. Então, nós pegamos as derivadas primeiras e, em cima dela, calculamos as derivadas segundas. Então, nós temos a derivada segunda em relação a x, que será dada simplesmente por 2. A derivada segunda em relação à variável y é dada, então, por 8. Já a derivada mista, elas serão iguais porque as derivadas parciais são contínuas. Isso aí foi dito lá pelo teorema de Schwarz ou então pelo teorema de Clairaut. Diz que quando as derivadas parciais são contínuas, as derivadas mistas são iguais. Então, dessa forma, para obter essas derivadas mistas, basta eu derivar essa daqui em relação a y, ou então derivar essa daqui em relação a x. Todas elas darão o mesmo resultado, menos 4. Bom, calculando então o hessiano, nós temos 16 menos 16, que é igual a zero. Ou seja, o hessiano foi nulo em qualquer ponto. Então vamos lá, se a gente está ligado no critério da segunda derivada, nós temos que quando o hessiano é positivo, aí o ponto será máximo ou mínimo. Quando o hessiano for negativo, então o ponto é de Sela. E quando o hessiano for igual a zero, não há nenhuma conclusão que se possa tirar desse teste. Ou seja, quando o hessiano é igual a zero, ele é inútil.
Bom, como o nosso teste da segunda derivada foi inútil, tendo em vista que o hessiano dela foi igual a zero, eu tenho aqui que fazer a análise dessa função. Eu observo essas três parcelas e consigo enxergar aqui um termo quadrado perfeito. Então, eu farei a fatoração. Ficaremos da seguinte forma. F de x, y igual. X é o primeiro. E o segundo termo, que aqui é o quadrado do segundo, né? Esse termo é o quadrado do segundo. Então, o segundo é 2y. E como aqui nós temos um sinal de menos, aqui também será menos. Perceba que o quadrado de x menos 2y é exatamente igual a essa expressão que eu destaquei aqui. Note que essa expressão é formada a partir de uma soma de um número positivo com um número que não é negativo. Afinal, todo quadrado é maior ou igual que zero. Então, isso quer dizer que isso aqui é maior ou igual a 2 para todo ponto xy. Qualquer que seja o xy, isso aqui é maior ou igual a 2. Nunca poderá ser menor do que ele. Porém, sabemos que os pontos críticos calculados anteriormente são justamente aqueles pontos onde x menos 2y é igual a zero. Dessa forma, se eu calculo a minha função nos pontos críticos, nós temos exatamente que a imagem deles... Bom, nos pontos críticos isso aqui é zero, né? A imagem deles é 2. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? É que, sobre os pontos críticos, a função é exatamente 2. Só que a função ela está maior ou igual a 2. Portanto, no 2 ela tem um mínimo. E ela chega no 2 exatamente nos pontos que satisfazem a condição x menos 2y igual a zero. Ou seja, nos pontos críticos. E em todos eles, nós temos ponto de mínimo. Por quê? Porque a função é sempre maior ou igual a 2. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos a nossa primeira questão. Vamos tomar fôlego para a segunda. A segunda questão aqui pode-se dizer para os alunos que ela é uma mistura de tudo que não presta. Explico por quê. Porque é uma questão que tem cálculos longos. Além dos cálculos longos, vocês têm que fazer uma interpretação dos resultados. E ainda por cima, tem que tirar um raciocínio da manga. Então, é uma questão bastante complexa, que iremos tentar fazer aqui de uma maneira mais detalhada possível, mas também tomando cuidado para não prolongá-la muito. Então, vamos à questão. Mostre que essa função tem valores máximos aqui, nesses pontos, são 2 pontos, tá? Mais ou menos 1 e 1 sobre raiz de 2. E valores mínimos aqui, que é no 1 menos 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. São 2 pontos aqui também. Mostre também que f tem infinitos pontos críticos e que o D é o nosso hessiano, e que o D é igual a zero em cada um deles. Depois responda quais desses pontos são máximo, mínimo ou pontos de Celer. Então, começamos a nossa questão fazendo as derivadas primeiras em relação à variável x e em relação à variável y, para que assim possamos determinar os nossos pontos críticos. A primeira derivada em relação à variável x é dada por... Nós temos aqui a regra do produto, que eu achei conveniente associar dessa forma. Tá? Então, a derivada do produto é igual à derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Então, vamos lá. Lembrando que essas derivadas daqui são em relação a x. Derivando a primeira, eu obtenho 2xy vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. E pela regra da cadeia, multiplicado pela derivada do expoente em relação a x, que é menos
2x. Bom, vou colocar em evidência o meu termo que é comum, que é e elevado a menos x² menos y². Colocando ele em evidência, ficamos então com 2xy. Aqui eu vou fazer este produto, ficaremos então com menos 2x² y. Essa então é a nossa derivada primeira. De um modo inteiramente análogo, nós calculamos então a derivada primeira agora em relação a x. Aplicamos a mesma regra e chegamos a esse resultado. Então, em busca dos pontos críticos, vamos igualar as derivadas primeiras em x e y a zero, para obter o seguinte sistema. Só peço uma observação da seguinte forma. Se a derivada com relação a x é igual a zero, é porque isso que está dentro do parêntese é igual a zero, porque essa exponencial nunca se anula. Dessa forma, essa condição fx igual a zero é satisfeita simplesmente se 2xy menos 2x³ for igual a zero. Da mesma forma, essa segunda condição pode ser simplificada utilizando só a condição x² menos 2x² y² é igual a zero. Vamos agora resolver esse sistema. A partir desses sistemas, nós iremos aplicar algumas simplificações de modo a tornar ele mais digerível. Deixe-me ver, vamos colocar 2xy em evidência na primeira equação e nós obtemos 1 menos x² igual a zero. Simplificando também na segunda, colocando x² em evidência, obtemos então 1 menos 2y² é igual a zero. Agora vem a hora de analisar as soluções. Perceba o seguinte, perceba que se x for igual a zero, esse sistema já terá encontrado uma solução, porque se x é igual a zero, nós temos que o produto da primeira linha vai para o espaço, é igual a zero, e o produto contido na segunda linha, na segunda equação, também é zero. Isso independe do valor de y. Logo, se x é igual a zero, então o sistema está resolvido qualquer que seja o valor de y. Logo, o que nós temos aqui não é só uma solução, nós temos um conjunto de soluções. Podemos dizer, então, que todos os pontos da forma 0y, onde o y está livre dentro dos números reais, é a solução do sistema. Repito, basta que você substitua x igual a zero, que independente do valor de y, esse sistema estará bem resolvido. Temos aqui uma infinidade de pontos críticos. Essa é a primeira conclusão que eu tiro. Logo, os pontos da forma 0y, com y sendo real, são todos pontos críticos. Estou afirmando que todos eles são críticos. Não estou afirmando que eles são todos os pontos críticos. Pode ter mais. São esses mais que eu vou buscar agora. Já vimos que x é igual a zero produz uma infinidade de soluções, infinidade de pontos críticos. Agora vamos ver as outras condições para que este produto aqui da primeira linha seja zero. Bom, para que tal produto seja zero, eu posso, por exemplo, ter y igual a zero. Nós temos uma identidade na primeira linha. Agora, se y é igual a zero, você tem, obrigatoriamente, na segunda linha, é igual a zero, nós temos na segunda linha que x² deverá ser zero. Ou seja, x igual a zero. Então, vamos lá, vamos recapitular as coisas aqui. Então, nós já temos aí infinitos pontos críticos e esse aqui também. Embora você já deve ter percebido que este ponto crítico aqui está incluso naqueles anteriores. A outra condição para que a primeira linha seja igual a zero é que 1 menos x² seja igual a zero. Neste caso, o x igual a mais ou menos 1. Então, se x é igual a mais ou menos 1, ao substituir na segunda equação, nós temos que mais ou menos 1 elevado ao quadrado é 1.
Então, 1 menos 2y ao quadrado igual a 0. Resolvendo, nós temos então que y ao quadrado é igual a 1 meio, ou se preferirmos, y igual a mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Não vou racionalizar, não vejo necessidade, deixarei dessa forma apenas. Vamos dar uma resumida nessa história? Então, os pontos críticos da minha função são os pontos da forma 0y. Aqui nós estamos falando do eixo y, né, aquela reta vertical. E esses 4 pontos, mais ou menos 1 sobre raiz de 2 e mais ou menos 1 e menos 1 sobre raiz de 2. O que diz o enunciado? O enunciado pede que nós mostremos que existe uma infinidade de pontos críticos. De fato, existem. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos infinitos. Portanto, o item 1 já foi resolvido. Além disso, nós temos que mostrar que o hessiano é igual a 0 em cada um dos infinitos pontos críticos. E depois mostrar que esse aqui é máximo e esse aqui é mínimo. Então, vamos fazer aqui uma por uma. Para saber essa história de hessiano, máximo e mínimo, eu preciso das derivadas segundas. E as derivadas segundas nada mais são do que as derivadas das derivadas primeiras. Então, vou pedir que vocês abram as contas, façam a derivada segunda com respeito a x dessa função, essa daqui, a derivada segunda dessa daqui em relação a y, e depois faça a derivada mista, que é pegando, por exemplo, a de cima e derivando em respeito a y. Tá? Então, já fiz todas essas derivadas, eu vou colocar aqui o resultado. Bem, aqui nós temos o valor das derivadas parciais, as derivadas segundas em x, em y e a derivada mista. O próximo passo agora será organizar essas derivadas na matriz hessiana, calcular o determinante em cima dos pontos críticos. É o que faremos agora. Chegando a este ponto, nos deparamos com esse determinante, que temos que calcular o hessiano. Porém, observe que é um hessiano que dará uma expressão muito grande. Em geral, nós calculamos primeiro e substituímos depois. Porém, nesse caso específico, nós iremos substituir logo e calcular. Então, vamos substituir nos pontos, que são o cálculo do hessiano, nos pontos que são mais ou menos 1 e o y 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, vamos lá. Bom, substituindo nas demais expressões, encontramos esses resultados aqui. Então, na hora de fazer o determinante, nós temos, então, menos por menos é mais, 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2, igual a 8. Portanto, o hessiano aqui é positivo. Quando o hessiano é positivo, então nós estamos diante de um ponto de máximo ou de mínimo. Aí nós olhamos para a primeira entrada da matriz hessiana. Essa entrada é negativa, o que indica então que este aqui é um ponto de máximo. Após a substituição, encontramos esses valores para as outras entradas. Fazendo o determinante, este será igual a 16 sobre 2, que é igual a 8, que é maior do que 0. A conclusão, quando o hessiano é positivo, é que o ponto é de máximo ou de mínimo. Daí eu olho para essa entrada aqui, que é a primeira entrada da matriz, e observo que ela é positiva. A conclusão que eu tenho é que este aqui é um ponto de mínimo local. Então já fizemos quase que todo o nosso trabalho. Nós já analisamos os pontos críticos dados dessa forma, são máximos locais. Dessa daqui são mínimos locais. Falta agora analisar os pontos dessa forma, os pontos da forma 0, y. Então vamos de novo à nossa matriz hessiana. Então vamos à substituição. Notem que onde tiver x eu posso trocar por 0. Então aqui vai zerar, aqui também. Vai sobreviver apenas o 2y na primeira entrada. Todas essas parcelas aqui têm x, portanto, todas essas parcelas resultarão em 0. O mesmo acontece aqui. Todas elas têm x, portanto, todas elas
resultam em zero e essa aqui também. Consequência é que esse determinante é igual a zero. Aqui nós temos infinitos pontos e o determinante nesses pontos são todos iguais a zero. O que falta agora para concluir com chave de ouro a nossa questão é definir se esses pontos dessa forma são pontos de máximo ou são pontos de mínimo. Como o teste da segunda derivada foi inútil para os pontos dessa forma, porque neles o hessiano é igual a zero, nós iremos ter que fazer a análise separada. Observando essa função, eu percebo que ela é um produto, onde esse termo aqui, x² é maior ou igual a zero, e esse termo aqui também é maior ou igual a zero. Portanto, essa função será positiva ou negativa a depender do sinal de y. Então, vamos ao primeiro caso, que é o caso em que o y é maior do que zero. Bem, se o y é maior do que zero, a minha função será maior ou igual a zero. E a justificativa disso é por tratar-se de um produto, que para o primeiro caso é um produto que é maior ou igual a zero, porque o y fica sendo positivo e essa exponencial é positiva. E o x² é maior ou igual a zero. Consequentemente, o produto é não negativo. Porém, nos pontos da forma 0 e y, se nós calcularmos, a função é igual a zero. Ou seja, ela é maior ou igual a zero, mas no ponto 0y, ela chega no zero. Portanto, ela chega aqui no mínimo. Então, a conclusão que eu tenho no primeiro caso é que os pontos da forma 0y são pontos de mínimo. Já no segundo caso, iremos analisar quando o y é negativo. Sendo o y negativo, nós teremos então que esse produto aqui é menor ou igual a zero. Repito, o x é maior ou igual a zero e a exponencial é positiva também. Então, se o y for negativo, todo o produto será menor ou igual a zero. Só que nos pontos da forma 0 e y, nós obtemos exatamente imagem igual a zero. A imagem de todo mundo é menor ou igual que zero. Mas a imagem dele é zero. Portanto, esse aqui, neste caso agora, será um ponto de máximo. Logo, os pontos 0 e y, nesse segundo caso, são pontos de máximo. E para finalizar, o nosso terceiro caso, que é o caso em que y é igual a zero. Nesse caso, os pontos 0 e y constituem-se apenas do ponto 0, 0. E aí esse ponto será de cela. Por que, professor, que será de cela? Ora, porque numa vizinhança onde o y é positivo, você tinha que os 0y são pontos de mínimo. Mas na outra vizinhança, onde o y é negativo, os pontos 0y são pontos de máximo. Então, numa vizinhança do 0, 0, tem pontos com imagem maior e tem pontos com imagem menor. Isso é justamente a definição de ponto de cela. Logo, conclusão, o nosso 0, 0 é ponto de cela. Com isso, nós podemos finalmente encerrar a nossa questão.